É ruim ser negligente com coisas boas, mas pior ainda é desprender muita energia para coisas que são completamente vãs. Oiê, seja muito bem-vinda a esse episódio do Confissões de uma Alma. Eu cheguei a essa conclusão dessa frase que me atormentou muito durante essa semana, acho que há um mês atrás, mais ou menos, quando eu escutei pela primeira vez o conceito de jogos finitos e jogos infinitos. Ele se tornou muito comum no mundo empreendedor e coisas assim de negócio, depois de um livro que chama Jogos Infinitos e Jogos Finitos, acho que do Simon. Esse conceito, essa ideia, ela não foi criada inicialmente neste contexto. Ela foi levada depois e assim ela se capilarizou muito mais. A ideia inicial, que veio de uma pessoa que chama James, mas aí o sobrenome já não vai ser comigo, era sobre o nosso contexto geral de vida. E ele fala que na nossa vida nós temos jogos finitos e jogos infinitos para jogar. Eu vou ler exatamente como que ele define isso para que você entenda. Ele fala exatamente assim: jogos finitos são disputados por jogadores conhecidos. Eles têm regras fixas e um objetivo de comum acordo que, ao ser alcançado, encerra o jogo. Os jogos finitos há sempre início, meio e fim. Já os jogos infinitos têm jogadores conhecidos e desconhecidos. Não existem regras precisas ou acordadas. Embora possa haver convenções ou leis que regulem como os jogadores vão se comportar, dentro desses limites amplos, eles podem agir como bem entenderem. E se decidirem romper com as convenções sem problemas, cabe totalmente a cada jogador decidir como vai jogar. Além disso, a maneira como o jogo é definido pode mudar em qualquer momento, por qualquer motivo. Jogos infinitos têm horizontes temporais infinitos. E como não existe linha de chegada, tampouco um fim prático do jogo, não há como vencer. Num jogo infinito, o objetivo primordial é continuar em campo e perpetuar o jogo. E antes da gente continuar, e eu prometo que tudo isso vai fazer sentido, eu preciso te contar um hábito, uma coisa que eu faço aqui. Todas as vezes que eu tô com os meus pensamentos muito confusos ou coisas acontecendo, sentimentos que eu não tô entendendo direito, eu geralmente pego o gravador do meu celular, coloco pra gravar e saio falando aquilo que eu tô pensando, sentindo, fazendo. E em uma dessas gravações que aconteceu no ano passado, no final do ano passado, tem um trecho onde eu falo exatamente assim, eu tô lendo pra vocês a transcrição. É inacreditável que eu estava vivendo sem viver. Queria viver a vida só depois que já estivesse com tudo pronto, tudo feito, tudo resolvido. Cresci escutando primeiro a obrigação e depois a diversão. Só que eu levei isso tão a sério que eu não estava aproveitando aqueles momentos simples que acontecem no nosso dia, na nossa vida, na nossa semana. A vida adulta sempre vai ter algo a mais para fazer, uma louça a mais para lavar, um boleto a mais para pagar. E se eu só for feliz depois de tudo pronto, desconfio que isso só vai acontecer no caixão. Eu acho que eu até postei isso num dump de final de ano que eu fiz, porque pode parecer uma coisa óbvia, mas naquele momento aquilo deu um estralo assim na minha cabeça. Eu tava tão angustiada com tantas coisas pra serem feitas e querendo fazer e acabar com aquilo tudo logo, como se aquilo fosse um jogo finito, sendo que a vida, no geral, é um jogo infinito que a gente precisa aprender a jogar. Se eu só for feliz e se eu só for, enfim, fazer algo que eu gosto depois de pagar todas as minhas contas, não faz sentido, porque é algo de longo prazo. E aí, com algo tão palpável, a gente consegue perceber isso. E o problema, ele acontece justamente quando a gente inverte a ordem das coisas. Quando a gente trata coisas que são finitas como infinitas, igual eu estava fazendo. E para que fique mais claro para vocês o que são os jogos finitos e infinitos, é basicamente um jeito de você enxergar as coisas ao seu redor. Não existe uma regra, um padrão de isso é um jogo finito, isso é um jogo infinito. É simplesmente como você enxerga as coisas na sua vida. Então, por exemplo, estudar. Você pode estudar para uma prova, para o Enem, e isso vai ser um jogo finito, porque existem regras muito claras
às vezes nem tanto, mas tudo bem, vamos cortar essa parte. Existem regras muito claras de como que as coisas vão acontecer. Existem jogadores em campo, você sabe como que as coisas vão acontecer, como que as peças vão se colocar naquele lugar, digamos assim. E você precisa estudar para passar. Aquilo tem uma data para terminar, uma data limite. Você vai estudar até que chegue o dia da prova e você receba a sua nota. E vai ter um veredito muito claro, você passar ou você não passar. Isso é um jogo finito. Agora, você pode enxergar a sua educação e estudar para que você adquira mais repertório, para que você aprenda a pensar, para que você se torne uma pessoa melhor em determinada área que você estiver estudando. E tudo isso, todas essas coisas, elas podem ser consequência de um jogo finito. Por exemplo, fazer um curso. Eu tô agora numa pira que eu quero fazer curso de costura, corte e costura. Eu provavelmente vou ter que ter um jogo finito ali de aprender o básico e ter regras para isso. E, por exemplo, fazer um curso, aprender com alguém que vai ser durante um tempo. Mas o meu aprendizado constante, que vai ser pra vida, vai ser um jogo infinito. Tá fazendo sentido ou tá uma pira gigantesca que tava na minha cabeça? Eu espero que esteja fazendo sentido. A mesma coisa com relacionamentos. Você pode olhar para uma conversa com um amigo, com uma amiga, com teu esposo, com aquela sensação de eu quero ganhar essa discussão. Eu quero ter a razão. Eu quero que esta pessoa concorde comigo e fale, é verdade, você está certa, coberta de razão, e eu estava errado. E isso vai ser um jogo finito, porque a discussão vai acabar. Seja com a outra pessoa falando que você tá certa ou não. Mas um jogo infinito é você conseguir ter essa mesma conversa sem abrir mão daquilo que você acredita, sem que a outra pessoa abra mão daquilo que ela acredita. E que essa conversa, que essa discussão, entre aspas, discussão de ideias, ela aconteça de tal forma que aumente a confiança de vocês um no outro, que faça com que cresça a intimidade e que vocês deixem portas abertas para discussões, ideias e opiniões diferentes. Você tá entendendo que é a mesma circunstância que a gente pode olhar com olhos diferentes? E é justamente pensando nisso que quando eu tava, pensando em todas essas coisas, um emaranhado de pensamentos assim, veio ecoando uma frase do Murilo Gun, que ele falou em um vídeo dele, assim, que já tinha martelado muito na minha cabeça há muito tempo, mas vira e mexe ela volta. Não estar morto não significa estar vivo. E se a gente puxa isso junto com a ideia dos jogos finitos e dos jogos infinitos, a gente consegue perceber que muitas vezes a gente se torna negligente com as coisas infinitas da nossa vida. E que é justamente por isso que você vive, faz. Enfim, as 24 horas do seu dia não são suficientes, porque tudo que você faz é jogar jogos finitos que começam, que acabam. E tudo aquilo que é infinito tá de lado. E isso aqui não é pra falar que as coisas que têm um começo, meio e um fim, elas são ruins. Muito pelo contrário. Geralmente, existem muitos jogos finitos dentro dos jogos infinitos que a gente quer jogar. Por exemplo, no nosso trabalho. Muitas vezes, o que seriam jogos finitos? Uma promoção. Você ser reconhecida como a pessoa tal. Se você empreende, tem o seu próprio negócio, sei lá, é tanto de faturamento que você coloca como meta. Todos esses são jogos finitos, que vai ter ali um planejamento, um começo, meio e um fim. E uma resposta muito clara de se você atingiu o seu objetivo ou não. Mas qual que é o jogo infinito que tá por trás do teu trabalho, da tua carreira, ou seja lá como você quiser chamar? É como que você serve as pessoas. O que você tem feito? Que resultado isso tem gerado na sua vida e na vida das outras pessoas? E você pode viver esse jogo infinito, com vários jogos finitos dentro dela. É simplesmente como você olha para cada uma das coisas, sabe? Ontem eu tava vendo um vídeo do Tim Rubin, que é sobre procrastinação. Que eu já assisti ele algumas vezes, mas vira e mexe eu volto pra assistir porque ele é muito bom. E ele falava sobre como a gente geralmente deixa tudo para muito perto do prazo que a gente precisa fazer. Algumas pessoas mais,
outras menos, mas absolutamente todos nós somos movidos a prazos, né? E um exemplo muito claro é esse podcast. Eu tava com um monte de pensamentos, frases soltas, emaranhado de ideias durante a semana toda na minha cabeça. E eu decidi, não, hoje eu estou gravando, é domingo. Eu falei, no sábado, eu vou sentar e eu vou organizar todas as minhas ideias, mesmo que sem fazer um roteiro. Porque essa é a minha nova ideia pro podcast, não fazer mais roteiros e sim só ligar a câmera e ir falando. Eu preciso de minimamente bullet points pra organizar tudo isso, porque tá um emaranhado muito maluco aqui e as coisas precisam fazer sentido. Eu sentei no sábado e não saiu absolutamente nada. Eu escrevia e não chegava em lugar nenhum. Hoje, domingo de manhã, acordei. Em tese, eu tinha que gravar. Literalmente, 20 minutos antes de começar, eu sentei e consegui tirar e colocar ordem em todos os pensamentos malucos que estavam pairando a minha cabeça durante toda a semana. E tudo bem, isso funciona muitas vezes. Mas o que a gente vai fazer com os jogos infinitos que não tem prazo? E é aí que ele fala no vídeo que ele tinha escrito um texto sobre procrastinação em um tom muito de humor, igual a palestra dele, que é incrível. E que em resposta ele recebeu muitos e-mails de identificação, de pessoas concordando, mas com um pesar muito grande em tudo aquilo. Porque viram as suas vidas passar só cumprindo o prazo e depois de um tempo de vida vivida ou não vivida, eles se deram conta de que eles só estavam atrás do próximo prazo, da próxima coisa que precisaria ser entregue. E aí todas essas coisas que meio que são jogos infinitos, a não ser que nós decidamos enxergar elas como os jogos finitos, como cuidar da nossa saúde, criar uma família com uma boa educação, educando bem os seus filhos, se alimentar muito bem, fazer exercícios, ter um trabalho que te proporcione bem-estar físico, emocional, financeiro, enfim, acabavam ficando para trás, simplesmente por olhar para os prazos. E todas aquelas coisas que não tinham prazo é como se elas não existissem. Porque a verdade é que a gente planeja, a gente até tenta colocar prazos para essas coisas. Então, por exemplo, você decidiu que esse ano uma das suas metas é cultivar melhor os seus relacionamentos. Essa é uma das minhas, inclusive. Você quer se dedicar mais para suas amizades, enfim, vamos usar esse exemplo para ficar mais fácil, talvez, de tangibilizar. Eu decidi que eu quero me dedicar mais para as minhas amizades. E eu acho que uma boa forma de fazer isso é separar, por exemplo, um dia da minha semana, aonde cada um deles eu vou deixar ali um espaço na minha agenda pra toda semana encontrar uma amiga diferente, sair pra tomar um café, ou jantar, ou fazer alguma coisa assim. Então eu já planejei algo incrível, que é toda semana deixar esse bloco na minha agenda separado pra isso. E eu já tô aqui separando as pessoas que eu quero chamar pra sair, pra conversar, quem que eu vou chamar pra essa primeira semana, pra segunda, você já faz um grupo de amigas, pra outra semana você pensa em alguma coisa diferente, talvez sair com todas elas, ou chamar pra ir na tua casa, fazer um almoço. Enfim, você tá com o teu cronograma, minha amiga, aqui, ó, redondo. Mas chega a primeira semana e você esqueceu de mandar mensagem pra aquela amiga que você queria marcar. E aí, até que vocês consigam achar um horário nas duas agendas que caiba este encontro, que vocês consigam se encontrar, já passou umas 3 semanas. E aí, como estragou esse planejamento, você vai ter que planejar tudo de novo. E aí você começa nesse ciclo sem fim de planejar, replanejar, recomeçar. E aí a gente pode até linkar com o episódio da semana passada, que se você não escutou, assim que terminar esse, vai lá. Que é como a gente tem obsessão de sempre recomeçar as coisas e não continuar. Então, ao invés de, poxa, a primeira semana não deu certo, vou pra segunda, vou tentar marcar com outra amiga, vou tentar fazer alguma coisa. Você simplesmente começa a planejar tudo de novo. Porque já que esse planejamento não deu certo, talvez o problema seja o planejamento. E não você não tá seguindo ele. E aí chega o final do mês com você extremamente frustrada porque conseguiu encontrar apenas uma amiga
das 4 que você gostaria, uma em cada semana. E isso é um jogo infinito, visto pela ótica de um jogo finito. Porque se nós olhássemos para este cenário como um jogo infinito, o que seria um mês perto de uma vida toda, aonde você seguiria no mês seguinte encontrando outra amiga e depois outra e conseguindo estreitar esses laços. Mas como você colocou um prazo muito curto de, poxa, em um mês eu quero encontrar 4 amigas para estreitar os nossos laços, e você já não conseguiu as primeiras, para você é como se aquilo já tivesse dado errado e você perdeu esse jogo. E aí quando nós temos este sentimento de incapacidade, é como se as nossas forças elas fossem minadas. Uma das principais coisas para que a gente consiga fazer absolutamente qualquer coisa na nossa vida é uma coisa que chama autoeficácia, que eu aprendi trabalhando com alguns médicos muito especiais. Que eu aprendi trabalhando com alguns médicos que têm um jeito diferente de atender os pacientes. Que é aquilo que você acredita sobre você mesmo. Então, um paciente, eles falam, né? Só vai conseguir mudar o estilo de vida se ele se enxergar capaz de fazer aquilo. Você só vai conseguir seguir o teu planejamento de encontrar suas amigas, estreitar esses laços e melhorar estes relacionamentos se você se sentir capaz daquilo. Mas como no final desse mês você só atingiu 1/4 da sua meta, você já se sente totalmente incapaz e para por ali. Então, para resumir esse episódio e fechar essa linha de raciocínio, existem coisas na nossa vida que nós precisamos enxergar elas de forma pontual. Estudar para uma prova, se esforçar para atingir algo no nosso trabalho, uma coisa que você vai ter que se dedicar muito, que tem um começo, um meio e um fim. E tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar treinar o nosso olhar para enxergar elas como jogos infinitos, como coisas infinitas, que nós até podemos colocar pequenos jogos finitos ali dentro, mas sempre tendo a certeza absoluta que não existe como você ganhar ou perder. Você precisa olhar para o todo, porque senão você vai chegar daqui a alguns anos, ou talvez agora, aí sentada, você já esteja se dando conta disso, como eu me dei no final do ano passado. Que eu estava simplesmente indo atrás dos prazos e cumprindo eles de forma loucamente certas, enquanto tinha muita coisa que não estava sendo vivida. Enquanto eu tinha uma vida, mas estava com ela meio morta, sabe? Então, olha para a tua vida hoje. Identifica quais são os jogos finitos e os jogos infinitos que você vai jogar. Porque se de um lado o problema é a gente inverter a ordem disso, a solução também tá em a gente conseguir identificar o que são essas coisas e, de fato, tratar elas como elas são. Trate jogos finitos como jogos finitos e jogos infinitos como jogos infinitos. E aí sim, tenha uma vida e viva ela. Vamos para o nosso quadro de confissões da semana. Eu confesso para vocês que talvez o episódio de hoje tenha sido totalmente motivado pelo momento de vida que estava a minha semana passada. Eu não tenho grandes obsessões da semana, porque a minha principal obsessão estava sendo um jogo finito que eu estou jogando. Até travou minha cabeça agora de tanto que eu falei jogo finito nesse episódio. Eu tô com um projeto de trabalho grande, algo que eu nunca tinha feito. Então, na semana passada, o meu foco total foram nos prazos e coisas que eu precisava cumprir desse trabalho. E aí eu tive pequenos momentos de obsessões de outras coisas, enquanto a minha energia mental se restaurava para cumprir esse projeto. Que foi, no caso, a minha alimentação. Acho que eu já comentei com vocês na semana passada que eu tava tentando me alimentar melhor. E essa semana seguiu a mesma coisa. Eu me dediquei muito para fazer refeições que fossem boas e muito nutritivas pra gente deixar pronto, porque como eu sabia que essa semana ia ser uma correria absoluta por causa dessa circunstância de trabalho, eu já quis deixar tudo pronto. E aí eu tô, meio viciada em algumas receitinhas, assim, de lanches e coisas pra eu petiscar, sabe? Petiscar não, que eu não, fico pegando toda hora, mas sei lá, lanche da tarde. Aí eu fiz, iogurte natural com coco e chia.
Pra já deixar pronto na geladeira e eu não ter desculpa de comer outra coisa. E também uma pregação do Padre Léo. Ela entrou automaticamente depois, quando terminou um outro episódio que eu tava escutando. E foi uma das melhores coisas que eu escutei na minha semana passada. Ele falava sobre identidade e a gente voltar a ser aquilo que Deus sonhou de nós. Eu vou mandar o link dessa pregação, caso você queira escutar no nosso grupo. E falando nisso, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, clica aqui no link que tem aqui embaixo e entra. Lá é um lugar onde a gente fala sobre todos esses devaneios que a gente conversa aqui. É um lugar para que a gente consiga melhorar os nossos jogos infinitos com mais autogestão, tendo mais consciência de tudo aquilo que a gente tá fazendo. Então, já entra aqui para receber todas essas coisas. E também, se você não segue, é inscrito no nosso canal, por favor, faça isso. Na semana passada eu descobri que 3 vezes mais pessoas escutam os episódios do que são inscritas. Então, tem uma grande chance de você não estar inscrito ainda. Faça isso porque vai ajudar com que esse episódio e tudo aquilo que a gente fala chegue em mais pessoas. É isso. Beijos. Até semana que vem.